Vamos falar agora da gasolina, que você já deve ter percebido que teve uma pequena redução comparado aos preços praticados até o mês passado. E esse preço ainda poderia ser mais barato. A nossa equipe foi entender o porquê pagamos tão caro no combustível, mesmo sendo produzido parte dele aqui no Brasil. Vejam. O motorista chegou a pagar mais de R$ 7,00 o litro da gasolina. Hoje, depois da medida do governo federal para baixar o imposto estadual, já se encontra a gasolina a R$ 5,84 o litro. Já sentiu em alguns postos uma diminuição? Já senti. Já sentiu? Uhum. E o combustível até poderia ser mais barato, mas existe uma série de razões que fazem a gente pagar mais caro na hora de encher o tanque. Os motivos vão desde o mercado internacional, a alta carga tributária e até a corrupção. Primeiro, é importante entender a política de preços da Petrobras. A base de cálculo é o valor do barril do petróleo praticado lá fora, que para esse economista é uma medida correta. O preço do petróleo, ele realmente é voltado ao mercado internacional pela necessidade de investimentos na extração desse petróleo. Então, se eu não tenho essa política voltada, eu não tenho capital e investimento suficiente para extrair petróleo, para refinar. Então, essa política é a mais adequada. No primeiro momento que o preço está mais alto, pode ter um pouco mais de lucro, esse lucro é necessário para o desenvolvimento da própria Petrobras. Apesar de o Brasil ser um produtor de petróleo, ainda não tem uma refinaria própria. O Brasil ele poderia ter uma política hoje de refinar mais o petróleo dentro do Brasil. Ele é autossuficiente em petróleo, mas ele não é autossuficiente em refino. Então nós precisamos levar esse petróleo para fora, refinar e trazer de volta para o Brasil. E isso com certeza sai caro. Em relação à carga tributária, o preço da gasolina ainda tem os impostos federais, como o PIS, COFINS e a CID, que respondem por 11,9% do preço do litro, e o imposto estadual, o ICMS, que aqui em Santa Catarina era de 25%, e que agora baixou para 17%, depois que o presidente Bolsonaro fez uma proposta aos governadores. Os estados diminuem a arrecadação e o governo federal diminui a parcela da dívida que os estados têm com a União. Assim, foi possível baixar o preço para o consumidor. Isso veio num excelente momento e nós já percebemos uma evolução e um consumo maior nos postos de gasolina. Mas por que ainda é caro abastecer aqui no Brasil, hein? Bom, isso tem a ver com a alta carga tributária que as empresas pagam na hora de contratar um funcionário. Só de encargos, a empresa tem que pagar quase o valor que o colaborador recebe, o que faz os salários serem mais baixos aqui no Brasil. Apesar de o combustível daqui ser um dos mais baratos do mundo, o custo de vida acaba sendo mais alto em relação a outros países, o que dá a impressão de termos a gasolina mais cara. E será que os preços podem baixar um pouco mais ainda? Nós temos sintomas no mundo inteiro aí de uma inflação. E considerando ainda que o maior produtor de petróleo, que é a Rússia, existe um boicote contra a importação dos produtos russos. E isso, evidentemente, faz com que o preço do barril do petróleo esteja superior a $105, já chegou a 120. Nós temos, sim, trabalhando com a perspectiva de termos aumento. Para garantir que o consumidor vai pagar mais barato pelo combustível, o governo federal está obrigando os postos a mostrarem quanto de imposto se pagava antes e quanto está pagando agora. Realmente enxergar para que a redução dos impostos não fique como lucro do posto de combustível, ele fique como uma redução de preço na bomba de gasolina.